coração desejoso de receber a vontade, a palavra de Deus, e que a gente expresse isso para Ele. Então, mais uma vez, vamos orar por esse momento. Feche seus olhos comigo. Senhor amado, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, por desfrutar, Senhor, da Tua presença. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, preencher, Senhor, o nosso coração, e que venha ao encontro, Senhor, daquilo que nós temos orado diante de Ti, apresentado, Senhor, diante da Tua presença. Deus amado, o Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades, que conhece com profundidade, Senhor, o nosso íntimo, Senhor, o nosso coração. E o Senhor, ó Pai, é aquele que tem prazer em se relacionar conosco, em trazer respostas, Senhor, às nossas questões, a ministrar, Senhor, ao nosso coração, a nossa necessidade que apresentamos diante de Ti no nosso secreto. Então, Senhor, tenha liberdade de ministrar, Senhor, de falar, de passear, Senhor, com o Teu Espírito Santo por entre essas cadeiras e tratar conosco, Senhor, da forma como o Senhor determinou. Estamos, Senhor, atentos, Senhor, a ouvir a Tua voz e já te agradecemos, Senhor, pela Tua doce presença. Amém, Espírito Santo, e amém. Boa noite, gente. Bom, tem alguém aqui comigo? Tem, né? Amém. Gente, o tema que eu coloquei para essa palavra é o que eu quero. E antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu quero que você pegue seu celular ou uma folha e você vai anotar aí, não vou pegar, tá, gente? Não precisa mentir, beleza? É só para você saber. Você vai escrever o que você quer. Pode ser uma listinha, pode ser uma coisa só, pode ser sobre qualquer coisa da sua vida, mas coloque em ordem de prioridade, o que eu quero. Vou dar aí uns 3 minutinhos para você pensar e escrever sobre isso. Conseguiram escrever? Mais um minuto? Agora foi, né? Quem foi? Abre a Bíblia comigo em Gênesis 17. Não é difícil de achar. Gênesis 17, 1. Para a gente começar. Quem for abrindo, fique de pé para a gente ler a palavra de Deus. Amém? Gênesis 17, 1 fala assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Senhor, meu Deus e meu Pai, lida está a tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor venha falar conosco durante essa noite, Pai, e venha, Senhor Deus, desmistificar algumas coisas, mudar alguns pensamentos, Pai, e transformar principalmente nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Pode sentar. Guarda aí o que você escreveu, que no final você vai entender o porquê eu pedi para você escrever isso. Gente, na palavra que a gente acabou de ler, fala sobre aliança. E é isso que eu quero começar falando nessa noite com vocês. A gente percebe aqui, nessas palavras, que a aliança foi feita em duas partes.
a parte de Deus, né, que começa falando, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Só que para essa aliança dar certo, tinha a parte também que era propícia a Abraão. Ou seja, havia algo que Deus iria fazer, mas havia algo que Abraão precisava fazer também. E se você for parar para pensar, por exemplo, num relacionamento de namoro, de casamento, quando você tem uma aliança, isso mostra que você está se dispondo a não namorar com várias pessoas, mas manter uma aliança com aquela pessoa que você está firmando um relacionamento. Certo? Todo mundo concorda? E aqui é a mesma coisa. Deus, ele estabelece aliança com Abraão e fala assim, olha, eu vou te fazer pai de muitas nações, eu vou fazer com que a sua descendência seja próspera, eu vou fazer com que todos sejam abençoados através de você, só que você precisa fazer a sua parte da aliança. Só que você também precisa guardar essa aliança no seu coração. Isso quer dizer o quê? Que a partir daquele momento que ele estava firmando aquela aliança, Abraão ele não poderia mais se unir a outros deuses, Abraão não poderia mais acreditar em outras palavras, mas ele precisaria ser fiel àquilo que ele estabeleceu diante de Deus como aliança. E a gente percebe que essa aliança ela é feita depois do pequeno erro que Abraão cometeu, que foi ter o seu filho Ismael. Na verdade, não foi um erro ter o filho, tá, gente? Mas foi um erro não ter acreditado naquilo que Deus tinha falado para ele lá no início, de que ele seria o responsável pela descendência dele. Deus já tinha falado que ele teria um filho. E aí, desconfiado, ele e Sara falaram assim, vamos dar o nosso jeitinho de fazer a promessa de Deus acontecer. E aí acontece toda a história de Ismael e toda a briga entre Sara e Agar por conta desse nascimento. E aí você percebe que Deus não fez a aliança dele com Abraão enquanto essa situação estava acontecendo. Enquanto ele não conseguia realmente ouvir a voz de Deus. Não tinha como fazer aliança. Mas quando ele entende que realmente ele tinha que ser fiel àquilo que Deus queria, aí Deus começa falando aqui, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ou seja, antes de firmar qualquer aliança com Abraão, Deus queria que ele fosse segundo o coração de Deus. Ele queria que ele fosse íntegro. E isso ele não estava sendo antes. E aí onde eu quero chegar com isso? Nós também, Deus também quer ter uma aliança com a gente. Na verdade, todo o propósito de salvação é porque Ele quer ter uma aliança com a gente. Você acha mesmo que Jesus viria, morreria numa cruz para qualquer coisa? Para a gente viver a nossa vida de qualquer maneira? Não. Ele veio porque Deus ele se importou. E Deus ele queria ter intimidade com a gente. Ele queria firmar uma aliança com a gente. Mas como eu falei no início, uma aliança tem duas vias. Deus ele quer, Deus ele diz que ele está aqui junto com a gente, que nunca vai nos abandonar. Deus diz que vai realizar as suas promessas na nossa vida. Deus fala que tem grandes coisas para a gente. Deus fala que a gente não tem que andar com medo. Só que a nossa parte, como é que está sendo feita a nossa parte? Como é que a gente tem entrado nessa aliança? Eu estava lendo esse livro, que eu até trouxe, que eu vou ler uma partezinha, Kryptonita. E nesse livro, ele dá um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que se casa. E aí está lá, os dois, casados, e aí a mulher começa a se arrumar para sair. E aí a esposa fala assim, você se arrumando para sair, vai para onde? E ela fala assim, vou encontrar com meus antigos namorados, porque a partir do momento que a gente casou, não tem nada a ver, eu vou continuar saindo com os meus ex-namorados. E aí ele começa a falar, como assim? Se ela firma uma aliança de casamento, de seja do que for, com aquela pessoa, quer dizer que é para ser um com aquela pessoa. Quer dizer que é para ser fiel àquela pessoa. Só que o que acontece hoje em dia, e agora trazendo para a vida espiritual, para a nossa vida, o que acontece? Deus quer firmar uma aliança com a gente fala assim, Deus, firmei a aliança com o Senhor, hein? Estou aqui na igreja, venho todo domingo que está tendo culto, com essa máscara me sufocando, mas estou vindo. Está vendo a minha aliança? E a gente acha que a nossa aliança com Deus é só vir e sentar nesses bancos aqui e ouvir uma palavra.
Só que, na verdade, quando você firma uma aliança, quer muito além disso. É até uma coisa que eu falo muito com os adolescentes, quando vem falando muito de querer namorar e tudo mais. Eu falo assim, gente, antes de tudo, seja amigo da pessoa. E a mesma coisa é com Deus. Como você vai firmar uma aliança com Deus e como você realmente vai falar assim, Deus, te entrego toda a minha vida, faz como quiser da minha vida, se você não conhecer Ele de verdade. Você nunca vai fazer isso. E aí é por isso que a gente continua se entregando para as coisas desse mundo. É por isso que a gente continua se iludindo com as coisas desse mundo. É por isso que quando alguém fala, esse é o caminho certo, aí você vai junto com aquela pessoa. Por quê? Você não sabe ainda no que você acredita. Você não sabe ainda que aliança você firmou com Deus. E aí acaba que, na verdade, a nossa aliança com Deus é aquela aliança do fica-fica, né? Você fica com um aqui, fica com um ali, e é aquele relacionamento vazio. Um relacionamento que não traz nada de bom. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Abraão aqui agora ele estava preparado. Agora aqui, ele estava preparado para uma aliança de verdade com Deus. E aí, quando Deus promete um filho para ele, não é mais ele que duvida, é Sara que começa a rir. Ela fala, fala sério, já estou velha já, como é que eu vou ter um filho? E ele continua aqui na promessa. E a gente vê, se você for lendo a história, a intimidade que ele tinha com Deus. E quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele fala assim, tá, Deus, mas se tivesse lá umas pessoas que fossem fiéis ao Senhor, o Senhor destruiria? Aí ele fala, não destruiria. Que intimidade para fazer esses questionamentos para Deus, para fazer essas perguntas para Deus. E a gente também percebe na Bíblia outras pessoas que também nasceram debaixo de aliança e quebraram essas alianças. Como, por exemplo, Esaú. Por um prato de lentilha, ele troca a aliança. Ele fala assim, não, se eu for morrer de fome, é melhor eu trocar a aliança. E depois ele se arrepende, mas era já tarde demais para se arrepender. Outra pessoa, Sansão. Ele nasceu com um voto de ser nazireu. Ou seja, ele nasceu já para ser santo, separado por Deus. Ele não poderia passar navalha na cabeça, não poderia beber vinho a mãe dele enquanto ele estava grávida, um monte de coisas. Porque ele já tinha nascido com um propósito específico, que era destruir o povo filisteu. Só que Sansão ele se perde no meio do caminho. Ele busca aliança com outras coisas, com outras questões. E ele se perde no meio do caminho. E aí aquela aliança é quebrada. Quantas vezes a gente não faz isso? Porque a gente não sabe por que está no meio dessa aliança. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que você tem vivido a sua vida e dizendo para as outras pessoas, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Você sabe por que você está falando isso? Ou, na verdade, você só está indo no oba-oba porque todo mundo diz que é legal ser cristão e tudo mais. Enquanto o louvor tocava, eu achei engraçado que foi um pouco diferente a atmosfera. Foi uma coisa mais calminha. E aí Deus falava comigo que ele vem numa brisa. Ele não precisa de turbulência para vir, mas ele precisa de tranquilidade no nosso coração. E muitas vezes a gente, quando vem na igreja, eu falo por mim mesmo, a gente só acha que vai sentir Deus quando tá a bateria muito alta. E aí a gente fala assim, agora o fogo vai descer. Mas, na verdade, o que Deus precisa é de um coração quebrantado. O que Deus precisa é de um coração aberto. E aí isso pode acontecer dentro do seu quarto, sem muito barulho, sem, às vezes, nenhuma música. Porque tudo depende de como o nosso coração está. E aí, gente, para fazer uma aliança, a gente precisa de uma coisa muito importante, que é o foco do que eu quero falar hoje. Santidade. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é santidade para vocês? Alguém sabe me dizer? Separado? Quem mais? Ninguém sabe, gente? Não? Hã? Obediência. Bom, vou falar, já que todo mundo está meio tímido, né? Eu pesquisei no dicionário, né? E aí fala assim, separação, renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano a partir de uma vida de devoção e consagração total a Deus. E, né,
pesquisando um pouco mais com alguns pregadores, fala separado para uso exclusivo de Deus, que é, na verdade, a palavra kadosh. Separado para uso exclusivo de Deus. Então, na verdade, para você ter uma aliança com Deus, você precisa ser separado para uso exclusivo dele. Porque, na verdade, se você for ler, Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, parafraseando, sem santificação eu não posso ter uma aliança com Deus. Sem ter uma vida separada para Deus, não tem como viver uma vida de aliança com Ele. Não tem como viver uma vida próspera em Deus. E aí sabe o que acontece? Eu venho hoje, eu choro, eu acho que me quebranto, eu vou e, nossa, meu coração enche. Eu saio para aquela porta e é como se nada tivesse acontecido. Porque, na verdade, eu não fui separado para Deus. Eu não me permiti ser realmente separado para ter uma aliança com Ele. E aí, a gente percebe que a santidade é uma coisa que acontece de dentro para fora. Como assim de dentro para fora? Quer dizer que quando eu começo a tratar no meu interior, fora, as pessoas começam a ver que eu estou diferente. E até eu estava vendo uma pregação e ele falava assim, olha, se ninguém ainda percebeu que você é diferente, tem alguma coisa errada. Se quando você está no meio de uma rodinha com um monte de pessoas que não acreditam em Deus, é como se fosse qualquer outra pessoa, tem alguma coisa errada. E aí eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1. Pedro 1:13. Fala assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amaldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. No 14 a gente começa a ver que ele fala assim, não se deixem amoldar, ou seja, não se deixe ser estruturado, não se deixe crescer pelos maus desejos de outrora. Ou seja, coisas que a gente fazia antes de aceitar Deus. Pensa aí. Não pensa não, melhor. Mas olha quantas coisas a gente fazia que desagradava a Deus, coisas que... E aqui ele fala assim, olha, a partir do momento que você começa a viver com Deus, essas coisas não podem te moldar mais. Porque lembra que tem uma passagem lá em Ezequiel que fala que nós somos como vaso nas mãos do oleiro? Pensa nesse vaso. Esse vaso ele pode ser moldado tanto com o formato que Deus quer, quanto com o formato que a gente, que o inimigo quer para a nossa vida. E aí fala assim, olha, a partir do momento que você firmou uma aliança com Deus, não tem como mais, você não pode mais deixar essas coisas moldarem você. Você não pode mais deixar sobressair o teu eu ao invés da vontade de Deus. E aí ele fala, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Lembra também de um versículo que fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Se Deus ele é santo, nós, como imagem e semelhança dele, também devemos resplandecer essa santidade. E aí eu te pergunto, será que a gente tem vivido essa santidade que Deus espera de nós? Será que a gente tem vivido separado exclusivamente para Ele? Um exemplo básico, que até nesse livro ele fala, ele fala muito sobre pecado, e aí tem uma hora que ele fala assim, agora eu vou falar sobre o que não é pecado, mas desagrada a Deus. E aí ele fala assim, por exemplo, ele estava vendo um jogo de futebol, e aí ele sente muito no coração, muito forte, para ele orar. Aí ele fala assim, sério, Senhor, está faltando só 4 minutinhos para o jogo acabar. Quando o jogo acabar, eu fico o dia inteiro orando depois. Aí Deus continua incomodando ele de orar. Ele falou, não, Deus. E aí o que aconteceu? Ele simplesmente não orou naquela hora que Deus pediu. Ele esperou o jogo acabar. E quando ele foi para o momento, né, de ficar o dia inteiro, né, orando a Deus, ele falou que ele não sentiu nada.
E aí, a partir daquele momento, o coração dele doeu, assim, de perceber que ele tinha deixado passar uma oportunidade que Deus tinha dado. E por quê? Assim, isso é errado, vamos dizer assim. Porque ele priorizou o jogo ao invés do que Deus estava falando com ele. Quantas vezes você e eu não temos priorizado outras coisas acima de Deus? E aí, quando isso acontece, a gente já não é mais separado para uso exclusivo de Deus. Porque ele fala assim, eu não posso contar. Eu só posso contar com você na hora que você quer. Eu falo com você, faz isso, fala com uma pessoa, você não vai. Você só vai quando você acha que está preparado, você só vai quando você leu a Bíblia toda, você só vai... Se eu não posso contar com você para o reino, de que adianta a nossa aliança? Porque a aliança foi firmada para isso, para você viver pelo propósito do reino. Lembra que eu falei que Sansão, ele tinha nascido com um propósito estabelecido para a vida dele? E ele simplesmente desandou tudo? Todos nós nascemos com um propósito de vida em Deus. E muitas vezes o que acontece é que a gente se perde nas coisas desse mundo. Tem um versículo que eu não vou pedir para abrir, Mateus 6, 19, 21, que fala sobre acumular tesouros no céu e não na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. E aí o que acontece? A gente fica preocupado com uma roupa da moda, a gente fica preocupado com ter a melhor internet, a gente fica preocupado com o melhor celular, e a gente esquece de que a maior preocupação da nossa vida é a nossa salvação, o propósito da nossa vida e viver aquilo que Deus quer. É isso que acontece. Leandro me perguntou esses dias, ele perguntou assim, para você, na quarentena, foi melhor ou foi pior com Deus? Aí eu falei assim, cara, que pergunta difícil, né? E eu falei, depende, mais ou menos, né? Uma parte sim, uma parte não. E olha só, que oportunidade de ouro que a gente teve de ter mais tempo, muitas pessoas, mais tempo em casa, né? Mais tempo para refletir sobre as coisas. E quanto tempo a gente não desperdiçou fazendo N outras coisas que a gente achava relevante. E aí, depois a gente fala assim, estou sem propósito na vida, a vida está vazia, sabe? Não acontece nada novo, não experimento nada diferente. Porque a gente não se propôs a se entregar a Deus da forma que Ele queria. Eu estava vendo uma pregação sobre santidade, e aí eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios 1, para eu te explicar uma coisinha. Primeira Coríntios 1, 2, fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aí, ele fala aqui, né, ele começa falando, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, né, nessa pregação ele explica, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele explica que há dois processos, né, da santidade na nossa vida, a santificação da nossa vida. É o inicial, que é quando a gente aceita Jesus, a gente se converte, a gente começa a crer, e ali a gente é santificado. Ali a gente é limpo por Jesus, porque Jesus fala que levaria nossos pecados na cruz. E aí depois ele continua aqui no versículo, ele fala, chamados para serem santos. Essa é a parte da santidade que é progressiva. E aí, nessa pregação ele fala que na parte inicial é o nosso espírito que é convencido. E o nosso espírito é a consciência de Deus e das coisas espirituais de Deus. Ou seja, quando a gente aceita a Jesus, a gente inicia uma vida de santificação, que é o nosso espírito entende que eu preciso viver uma vida santa, que eu preciso viver uma vida separada. Só que ao longo da nossa vida, enquanto a gente viver, a gente não será perfeito, tá? Algumas pessoas se acham perfeitas, mas não vai ser. Enquanto a gente viver, é um progresso em uma vida de santidade. E aí, esse progresso vem o quê? Na nossa alma, que é a consciência de nós mesmos, as mudanças dos nossos valores
E a outra parte é o corpo, ou seja, a consciência das coisas naturais. E aí tudo isso tem que ir se moldando. Tudo isso tem que ser santificado. Não adianta nada o meu espírito saber que eu acredito em Deus, que eu quero viver uma vida santa com Deus, se o meu corpo não obedece. Se nas minhas atitudes eu não mostro. Se eu continuo, numa vida angustiada. Não adianta. Então, quando a gente vive com Deus, a santidade se torna um processo contínuo e que crescente. Não pode ser um processo que hoje é melhor, amanhã eu estou ruim. Hoje é melhor, amanhã eu estou ruim. Não, tem que ser um processo constante de mudança com Deus. Muita gente fala assim, mas eu já tenho meu gênio, eu já sou desse jeito, e não sei o quê, não tem como mudar. Mas há coisas que Deus quer mudar em você. Há coisas que são necessárias mudar em você. Eu mesmo muitas vezes falo, por mais que tenha gente que ainda não goste muito de mim, né? Por eu ser um pouco grossinha e tudo mais, mas eu já fui pior. Eu já fui insuportável. Alguns acham ainda, mas eu já fui insuportável. Sabe, aquela pessoa que dá fora em todo mundo e não perdoa e não pede perdão. Eu era assim. E hoje eu sei ser o melhor. Mas não quer dizer que, então já gostei do que eu estou assim e vou continuar desse jeito. Não, eu preciso melhorar de novo, mais e mais e mais e mais. Então, a vida com Deus, a gente precisa entender que é esse processo. É esse processo de santificação e de viver coisas diferentes com Deus. E aí, como que surge esse processo de santificação? A minha forma de falar muda. Crente que acha que falar palavrão é legal e que não tem nada a ver, está errado. Você acha que Jesus, quando viveu aqui na terra, ele falava palavrão? Ele chegava e falava grosseiro com os outros? Você acha mesmo que Jesus tinha essa atitude assim? É só olhar para Jesus. A gente fala que é cristão, ou seja, pequeno Cristo, é só olhar para ele. Ele faria isso? Se ele não faria, por que eu estou fazendo? E aí também a santificação se mostra no nosso modo de vestir. E aí, né, a gente sempre pensa mais nas meninas, pela roupa curtinha, pelo decote, pelo não sei o que, não sei o que lá. Mas também meninos, que às vezes querem mostrar que são saradões, aí botam aquelas roupas meio... O nosso modo de vestir também tem que mostrar que a gente é santificado. No Correio das Meninas tem até um dizer muito legal que fala, será que essa roupa mostra quem você realmente é em Deus? Alguma coisa assim. E realmente a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, Deus, está se agradando da minha forma de vestir? Não é pensar assim, aquele menino vai estar lá hoje, ele vai gostar desse look. Não, é Deus que tem que gostar. É Deus que tem que se agradar de como você está se vestindo, de como você está falando. E às vezes se molda, né? O nosso modo de falar pelo lugar onde a gente está. Se a gente está com amigos não cristãos, a gente fala que eu posso aloprar, posso falar o que eu quiser. E aí na igreja, aquele santo. Mas Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. Você não pode, aqui você pode, né? Mas você não pode usar máscaras espirituais. Essa máscara que você está, ela disfarça muita coisa. Muita coisa. Disfarça uma cara triste, um choro muitas vezes. Disfarça. Mas máscara espiritual você não consegue usar. Porque na palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, não tem como esconder dele. E a partir do momento que você, quando chega no seu quarto, você vai olhar aquelas coisas que Deus sai de perto porque Ele não quer ver, tem alguma coisa errada. De novo, eu não estou sendo separada da Deus. A partir do momento que ganhar likes, visualizações, se torna muito mais importante para mim do que o que Deus pensa de mim,
Talvez a sua vida não tenha demonstrado um Deus que faz a diferença. Porque muitas vezes tem pessoas que às vezes os pais ainda não são convertidos? Porque muitas vezes você está no meio de uma roda e que seus amigos nem pensam em ir na igreja. Talvez tenha alguma coisa acontecendo de errado. O seu exemplo, a sua falta de oração por essas pessoas, que você tanto diz que se preocupa. Talvez algumas coisas estejam erradas e precisam ser moldadas para as coisas acontecerem. E aí eu pergunto, eu quero que você pense, qual é o seu foco? Qual é a prioridade da sua vida? E se quando eu faço essa pergunta, a primeira coisa não é Deus, é que tem uma coisa errada. Porque quando você firma uma aliança com uma pessoa, né, você costuma pensar nessa pessoa. Você costuma estar se preocupada. Será que eu chego em casa? Será que ela está bem? Estou com saudade. Não é assim? E se em nenhum momento você lembra de Deus no seu dia a dia, ou nas coisas que você vai fazer, ou você não pede conselho a Ele sobre o que você vai fazer? Alguns adolescentes têm vindo me perguntar sobre algumas coisas como utilizar piercing, tatuagem, brincos. Tem vindo me perguntar algumas coisas assim. Eu falo assim, gente, eu não posso ficar falando certo, errado, certo, errado, certo, errado. Eu não posso ficar falando assim. Eu preciso que você entenda o porquê você não vai fazer e que você entenda o porquê que você vai fazer determinadas coisas. E isso só acontece a partir do momento que você fala com Deus. E aí você fala assim, Deus, isso te agrada? Deus,
Ele fala que a realidade é que não podemos receber nada de Deus a menos que acreditemos. E não podemos acreditar o que não sabemos. Se aproximadamente 2% dos cristãos sabem que a graça nos capacita, então mais ou menos 98% dos cristãos estão tentando viver santos por sua própria capacidade, o que é impossível. Frustração, derrota, depressão, condenação e culpa certamente estarão inclusos nesse cenário. A graça é não apenas a resposta para a salvação e o perdão, mas a poderosa provisão de Deus para vivermos uma vida santa. Temos todas as armas. Primeiro que Jesus, quando ele vai aos céus, ele fala assim: não vos deixarei sozinhos, deixarei um auxiliador, que é o Espírito Santo. Ou seja, ele já nos auxilia. Ele é aquele que fala assim: está errado. Ele é aquele que fala assim: muda de roupa. Ele é aquele que fala assim: volta essas palavras que eu tenho na sua boca. Ele é esse, auxiliador. E ainda assim a gente também tem a graça derramada de Deus. E às vezes a gente usa a graça de uma forma muito como se fosse qualquer coisa. A gente fala assim: tem a graça me salvando de todos esses meus pecados, de todos esses meus erros. Não. Isso não é graça. E eu quero que a gente entenda hoje que em Gálatas 2:20 fala que eu sou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que a gente tem vivido essas palavras? Será que a gente tem que ser sincero no nosso coração quando a gente canta o louvor para Deus? E aí, eu pergunto, por que se preocupar tanto com as coisas desse mundo quando seu foco deveria estar nos céus? Por que se preocupar tanto com o vencer, com o conquistar, se na verdade em nenhum momento você pediu conselho de Deus sobre essas coisas? Como você se satisfaz, você permanece santo e fiel? Você está satisfeito em Deus? Está satisfeito com Deus? A diferença entre eu ter um gênio e Deus transformar e lapidar o meu gênio, a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E quando Deus lapida a gente, Ele não tira quem a gente é, a nossa autenticidade. Mas Ele faz a gente melhor. Faz a gente ter aquela nosso jeitinho, mas melhorar. Queria que abrisse Daniel 11:32, tem mais 2 versículos só para a gente terminar. Daniel 11:32. Vamos lá. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. Ou seja, aquele que viola a aliança, Deus não tem compromisso com essa
fosse por mim, esse evangelho não teria sido pregado. Se fosse pelas minhas qualidades, nada aconteceria. Mas é tudo para a glória dele. E para viver dessa maneira, a gente precisa desamarrar aquilo que a gente ainda nos deixa prender. E aí, nesse momento, eu vou chamando o pessoal do louvor para cantar um louvor. E eu queria que você pensasse, quando você perdeu a visão daquilo que é importante? Quando que você deixou a aliança se quebrar, como acontece com muitos namoros? O que acontece para, por exemplo, um namoro terminar? Falta de entendimento um do outro, não se preocupar com o que o outro está sentindo, não querer conhecer intimamente o coração, ao invés de beijo, de toque. E às vezes acontece isso com Deus. A gente quer conhecer Deus no superficial. Deus, venha a mim pelas suas bênçãos, venha a mim pelos meus desejos, mas quando Ele fala assim, faz isso para mim, você fala, Deus, não quero, não tem como. E Deus hoje Ele te chama para viver uma vida separada para uso exclusivo dEle. E a partir do momento que